Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Corinthians e Palmeiras, já começar a projetar esse derby, porque os personagens do jogo falaram no evento da federação lá, o Abel Ferreira, o goleiro Everton, o técnico Ramon Dias e também o atacante Romero. E tem mais coisa pra falar. Rodrigo Garro, será que vai pro jogo? Tem reforço no Palmeiras, mas ainda não pro Paulista. E a arbitragem foi definida, gerou polêmica, a gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Clássico, o primeiro derby, Corinthians e Palmeiras, na verdade, Palmeiras e Corinthians, já que esse primeiro jogo será no Allianz Parque, com a arbitragem de Rafael Claus. Inclusive, nesse evento, né, estavam lá o técnico Ramon Dias, o atacante Romero, o Abel Ferreira, o goleiro Everton e no meio deles os dois árbitros definidos para a grande decisão, para as duas decisões, né? Rafael Claus apita na ida, esse jogo do Allianz Parque, e depois o Matheus Candansan apita o jogo da volta, a grande final do Campeonato Paulista. O Candansan, gente, tem 27 anos, é árbitro FIFA, mas ganhou como prêmio, até pelo campeonato que fez, apitar a grande decisão. Era fato, era certo que o Rafael Claus estaria em uma das finais. Eu imaginei até que no jogo decisivo lá na Neoquímica Arena. Mas, como a gritaria foi grande, como o torcedor do Corinthians, e acho que a direção também, reclamou dos últimos clássicos apitados pelo Claus, né? Ele tem um histórico um pouco complicado, porque ele expulsa o Cássio num derby por cera, que é algo que quase nunca acontece. Ele expulsa o Yuri Alberto por uma simulação não dentro da área, não numa cavada de pênalti, mas bem longe da área, o que também não deixa de ser raro, pode estar dentro da regra, né, mas é um rigor excessivo. E aí tem toda aquela mística, né, e tal, não sei o quê, que o Claus é isso, é aquilo e tudo mais. Obviamente os torcedores do Corinthians não queriam o Claus na final, mas não tinha jeito. A gente está falando de um árbitro de Copa do Mundo, dos principais do Brasil e o principal do quadro da Federação Paulista. O Flávio Rodrigues de Souza se inviabilizou pelo jogo da semifinal, né, entre Palmeiras e São Paulo, não tinha como ele apitar. A Edna Alves Batista também tem muita rejeição e sofreu contestações duras no jogo de quartas entre São Paulo e Novo Horizontino. A Daiane Muniz apitou Corinthians e Mirassol nas quartas também, mas ela apita mais no VAR do que no campo. E o Vinícius Araújo, o João Vitor Gobi, não chegaram a apitar grandes jogos nessa reta final de Paulista, não estavam tão cotados assim. O Luiz Flávio de Oliveira aposentou, para quem não sabe, no começo do ano foi compor o conselho de árbitros que vão analisar aí, a atuação da arbitragem na CBF dentro do Campeonato Brasileiro. Então, não tinha muita opção, gente. O Claus iria apitar um dos jogos, tá? E ele foi escolhido para o primeiro jogo, porque a pressão, imagino eu, será menor no Allianz Parque para ele do que seria na Neoquímica Arena. Acho que ele tomaria uma vaia considerável. Enfim, a federação acomodou as coisas, colocou o Claus no primeiro jogo, no Allianz, e o Matheus Candansan, até por merecimento, apitando a grande decisão. Essa é a arbitragem do derby. E aí, nesse evento, a gente pôde pescar algumas informações, né? O Ramon Dias falou sobre a pressão que ele está sofrendo no cargo. Já trouxemos a informação aqui de que o Paulista define muito a vida do Ramon. Pode ser que perdendo o título ele permaneça, tá, gente? Eu não vou determinar porque eu não tenho informação de que isso está posto realmente, até porque as coisas mudam, né? Eu sempre repito aqui, ele estava demitido. O Augusto chegou a comunicar seus pares, vou demitir o Ramon, e mudou de ideia. Então, assim, as coisas mudam. Eu não posso dizer aqui que perdendo o título o Ramon está fora, mas é muito provável que isso aconteça. Vai depender muito da maneira como o Corinthians jogará esses dois jogos, para que mesmo perdendo o título, ele resolva manter o técnico argentino. Se ele ganhar, aí acho que não tem muita dúvida, né? Não tem muita dúvida. Pode ser até que ele demita, mas eu acho muito difícil. Acho que aí a chance é muito maior dele permanecer. E ele falou sobre essa pressão, disse que está acostumado, mesmo quando era jogador e tudo mais, que isso faz parte do trabalho dele. O Romero, os repórteres lá nas perguntas lembraram, e o Romero também lembrou, né? De 2018, quando ele lá estava e o Corinthians sagra-se campeão paulista dentro do Allianz Parque.
O jogo de volta era no Allianz, foi decidido nos pênaltis e o Corinthians venceu lá, na casa palmeirense. O Abel não estava em 2018, mas estava em 2020. Perdão, não estava em 20 também, porque ali era o Vanderlei Luxemburgo. O Everton estava. O Abel chega a partir de 21, perde, né, o Paulista para o Hernan Crespo, e aí depois, a partir de 22, ele ganha 3 consecutivos, 22, 23, 24. E vai em busca do Tetra. Foi questionado sobre isso também e tudo mais. Mas o Abel, eu senti o Abel um pouco irritado. Ele realmente é um pouco respondão nas entrevistas, aquela coisa toda, não tem muita paciência para a imprensa, a gente sabe como isso funciona. Mas, cara, ele tava afim, viu? Ele tava afim. Porque ele reclamou, quando foi questionado sobre o gramado sintético, dizendo que... E o que me incomoda no Abel, nesse sentido, tá? Acho um puta treinador. Mas é impressionante, porque ele quer pautar a imprensa. Ele fica dizendo que a imprensa tem que melhorar, e temos mesmo, todo mundo tem que melhorar, tá? Mas ele fica dizendo que a imprensa tem que perguntar isso, que a imprensa não tinha que perguntar aquilo, que a imprensa quer isso, quer aquilo. Irmão, faz o teu trabalho, que a gente faz o nosso. Ora, se a questão do sintético não é uma questão, não é uma pauta, se os jogadores, que até deu uma arrefecida aí, deu uma esfriada, mas se os jogadores quase que ameaçaram um boicote, não vai se perguntar sobre o gramado sintético? Poxa, ele não quer falar sobre isso, tudo bem, mas ele se revoltou, falou algumas coisas, porque aí foi questionado sobre o gramado, né, da Neoquímica Arena, que ele sempre elogia, e ele falou, já falei sobre isso, não vou mais falar, né, gramado top, seja natural, híbrido ou seja sintético, o importante é ter gramado top, como são esses dois e tudo mais, meio que cerrou o assunto. Reclamou do calendário, porque ele também foi questionado sobre a data FIFA. Os jogadores vão retornar quase em cima do segundo jogo da final, né? E isso é um problema realmente, mas ficou pistola. Por que você está me perguntando isso? Sabe, a maneira de responder, sabe? O que você acha sobre isso? Rebatendo o Lucas Herrero, que fez a pergunta no caso, da TV Bandeirantes, inclusive. Por que você está me perguntando isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Irmão, responde, sabe? Cria um clima, mas enfim. Porque eu acho que ele até tem razão no mérito, né? Mas, né, precisa ficar arrumando inimigos, né? Ficar brigando contra alguma coisa. Parece que ele precisa disso. Enfim, isso é um problema realmente, né? Os jogadores convocados, e o Palmeiras tem muitos, o Corinthians vai ter os seus também. Inclusive o Memphis Depay, que foi convocado para a seleção holandesa, que joga no dia 23, e aí volta 24, aí ele tem 25, 26 e 27. Já é o jogo, é a segunda final do Paulista. Eu acho que ele joga 23. Enfim, ele vai ter 2 treinos aí, né? 25 e 26 para treinar e 27 é o jogo. Claro que é complicado, claro que é ruim e a gente precisa repensar isso realmente. Mas ele citou também de forma bem humorada, o Abel Ferreira, sobre o filme, né, Romeu e Julieta, que tem a famosa frase do Lima Duarte, né? Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras e tal. E aí ele fez um discurso, né, dizendo que a gente precisa valorizar o futebol, valorizar as grandes coisas, o amor pelo esporte, pelos clubes, o que eu, obviamente, nesse ponto, concordo muito com o Abel Ferreira. O Ramon foi questionado também sobre o Garro, muito por conta do gramado sintético, porque a lesão do Garro é no joelho, e o Garro está jogando no sacrifício e tudo mais. O Ramon disse que o departamento médico do Corinthians está fazendo de tudo para que o Garro possa jogar. O Garro era a dúvida contra o Barcelona de Guayaquil e jogou, porque era um jogo decisivo e o time precisava muito do Garro. Ele voltou a elogiar o Garro, disse, não fomos nós que dissemos isso, foram vocês, que ele é o principal meia do futebol brasileiro, é o nosso grande jogador, é o jogador que faz as coisas acontecerem, então todo mundo está tentando colocar o Garro em campo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, blend decisivo antes do derby de domingo, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Ramon Dias ainda não realizou nenhum treino tático para o derby do próximo domingo, nem quinta, nem sexta, e eu vou te explicar por que nesse blend de informações. Outra coisa que eu vou te responder é uma pergunta que muitos têm me feito. Se o Corinthians perder o Campeonato Paulista nos pênaltis, por exemplo, na Neoquímica Arena, o Ramon cai ou não cai? Porque seria, né, meio que foi disputado, né? O Corinthians, enfim, a decisão foi para os pênaltis.
Vou te responder isso agora também nesse blend de informações. Tem ainda Memphis Depay convocado para a seleção holandesa e volta às vésperas do segundo jogo decisivo da final do Paulistão. Tem também nesse blend de informações a escalação do Corinthians para o derby, em quem joga e quem não joga. E também a polêmica, né? Já que foram escolhidos os árbitros para o primeiro e segundo jogo das finais do Campeonato Paulista. Tem Rafael Claus, então tem polêmica. Tudo isso agora nesse blend de informações. Era o que todos já imaginavam, né? O atacante holandês Memphis Depay está de volta à seleção holandesa. Ele foi confirmado nesta sexta-feira na lista, né, de convocados aí do técnico Ronald Koeman, né? Ele vai disputar os 2 jogos da Liga das Nações, 2 jogos de quartas de final contra a Espanha, vão ser 2 jogos pesados, tá? Assim, a notícia boa para o torcedor corintiano é que os jogos acontecem nos dias 20 e 23 de março, né? Então ele participa, claro, do jogo de ida, né? Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, né? Neste domingo, e participa também do jogo de volta no dia 27, né? Já que o segundo jogo contra a Espanha é no dia 23. Ele deve, né, retornar aí da Europa já no dia 24. Então a previsão é que ele realize aí o treino com o elenco do Corinthians nos dias 25 e 26 para atuar no derby no dia 27 na Neoquímica Arena, tá? O Memphis não era convocado para a seleção holandesa desde a Eurocopa no ano passado, tá? E agora, né, o técnico Ronald Koeman, né, esteve inclusive no CT Joaquim Grava acompanhando os jogos do Corinthians, e o holandês está de volta à seleção holandesa, tá certo? Vamos aguardar. É a primeira convocação, né, de um jogador que atua no Brasil para uma seleção holandesa de ponta, tá? Né, segundo o PVC, seleção europeia de ponta, desculpa. Nunca houve uma convocação, né, para uma seleção de ponta de um atleta que atua aqui no futebol brasileiro, seleção de ponta na Europa, claro, tá certo? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Polêmica. A Federação Paulista de Futebol, né, definiu a arbitragem, né, de Corinthians e Palmeiras para os 2 jogos. Foi anunciado, tá? Nesta sexta-feira para o jogo de ida, né, que acontece no próximo domingo, né, com o Palmeiras como mandante no Allianz Parque. O árbitro será Rafael Claus, que apitou o derby da primeira fase. Já para o duelo de volta, né, na Neoquímica Arena, o responsável será Matheus Candansan, né, que comandou, né, a semifinal Corinthians e Santos, tá? O Corinthians tem a vantagem de definir o segundo jogo em casa pela melhor campanha. A polêmica está no ar. Por quê? Principalmente, né, pela escalação do Rafael Claus. E eu até entendo o Rafael Claus, né, estar numa final de Campeonato Paulista, porque é um técnico, um árbitro de ponta, né, no futebol brasileiro, mas tem um problema. Se você coloca o Rafael Claus no Allianz Parque, foi lá que ele expulsou o Cássio, teve coragem de expulsar o Cássio. Foi lá que ele expulsou o Yuri Alberto esse ano, né, por cavar uma falta, né, longe da área, né, não foi dentro da área, não foi um pênalti. Enfim, foi lá que também ele não expulsou o Dudu indo no VAR, numa final contra o Água Santa. Então, o Claus no Allianz Parque é um problema. Só que tem outro problema. Você coloca o Claus para apitar o segundo jogo na Neoquímica Arena também. Então, vamos tirar o Claus do Allianz Parque, porque o Claus no Allianz Parque ele é um problema, né? Enfim, já trouxe muitos problemas para o Corinthians. Então, vamos evitar a polêmica e tirar o Claus do Allianz Parque. Aí você coloca o Claus na Neoquímica Arena. Aí tem um problema. Os últimos 3 títulos paulistas do Palmeiras foram apitados pelo Claus, né? Inclusive com alguns lances aí que foram questionados, enfim, aquele lance com o João Paulo, goleiro do Santos. Enfim, não vou ficar citando muito, senão o vídeo vai ficar muito longo.
A questão é, não tem para onde correr. Você põe o Klaus no primeiro jogo, Allianz Parque. Você põe o Klaus no segundo jogo, tá arriscado o Palmeiras ser campeão 4 vezes seguidas no Campeonato Paulista com o mesmo árbitro. É incrível isso. Então, o que tinha que se fazer era, pela primeira vez, não colocar o Klaus, né, o Rafael Klaus, na final do Campeonato Paulista. Agora, o outro árbitro, né, o Candansan, e eu acho que o Corinthians não deve ficar muito focado no árbitro para não perder o foco e a concentração no jogo. Porque o problema maior do Corinthians não é o Klaus, tá? Tem outros problemas. Já o Candansan, o problema foi o jogo contra o Santos, né? Que ele não apitou, ele não expulsou direto, né, o Zé Ivaldo naquele lance horroroso contra o Yuri Alberto. Né? Aquilo foi, né, enfim, pegou mal também. Só que o Candansan é FIFA, né? E é o queridinho da Federação Paulista, é visto como o bambambam, cara, a grande promessa. Eles ficam, enfim, eles ficam deslumbrados, né, com o Candansan. Então, ele que vai apitar a final. Qualquer um que fosse ia ter polêmica, mas, enfim, a polêmica está aí. Eu quero a sua opinião em relação a isso. Deixa o like, tá certo? Vamos lá, daqui para frente eu vou falar de escalação e vou falar de Ramon Dias. E vou falar de treinos. Não vou nem soltar mais a vinheta, eu vou direto. Porque uma coisa está ligada à outra, tá? Primeiro que eu quero trazer para vocês. O Ramon Dias não treinou o time taticamente, né? Colocando os 11 em campo, né? Fazendo treino com linha, fazendo jogada ensaiada, colocando os 11 para treinar. Não houve isso, tá? Ele só fez realmente o treino com os reservas, tanto na quinta como na sexta-feira. Os jogadores até foram a campo nesta sexta pela manhã, lembrando que à tarde o Ramon, né, esteve dando entrevista na Federação Paulista, né, junto com o Romero, os escolhidos do Corinthians, e o Everton e o Abel Ferreira pelo Palmeiras, além da arbitragem. De manhã, o treino foi de manhã. De manhã foi esse treino, me engano, que eu gosto. Eu quero também deixar claro, né, não sou nenhum oportunista, que isso é utilizado em muitos clubes hoje no futebol, tá? 2 dias de treinos regenerativos, que eu, né, especificamente, né, particularmente, acho exagerado, tá? Eu cobri treinos na minha vida aí por 15 anos, todos os dias, né, de grandes clubes, e sempre houve o regenerativo de um dia. Então, por exemplo, descansou na quinta, todo mundo, jogou na quarta, descansou todo mundo na quinta, na sexta você já faz um trabalho tático, pelo menos treina a linha de 4, que tá, a linha de 4 do Corinthians é um pavor, sempre sai gol do adversário. Então treina a linha de 4 pelo menos, né? E no sábado você faz um treino leve. Não, vai ter um treino mais pesado no sábado. Vai que alguém lesiona no sábado, hein? E um treino só para enfrentar o Palmeiras, enfim, eu acho que o Ramon deveria aproveitar. Enfim, existe toda a regra, existe uma exceção, né? Eu nem sei se isso é regra hoje em dia, mas eu acho que um dia de folga só na quinta já estava ótimo, tá? E na sexta, não precisava fazer um treino pesado, né, nesta sexta, mas fizesse um treino aí para treinar a linha, defesa, enfim. E no sábado, você faz um treino com os 11 ali, bem leve, mas enfim, vai ter um treino que o bicho vai pegar amanhã, o Garro vai ser testado amanhã, para saber se ele pode ir para campo ou não no domingo, enfim, vai ficar tudo para o sábado em relação à escalação do Corinthians, tá? Outra coisa importante, então nós vamos para a escalação, depois eu falar tudo isso. O Garro, como é que tá? O Garro, todo jogo vai ser essa questão de fazer testes, né, de ver como é que tá o inchaço, como é que tá de dores, mas eu acredito que o Garro deve ir para o jogo, vai ser testado nesse sábado, né, vai ter um teste nesse sábado, mas ele deve ir para o jogo. Ficam algumas dúvidas, né? O meio-campo do Corinthians, por exemplo, a linha de 4 eu acho que não vai ter dúvidas, né? Vai ser Mateuzinho, Félix, Torres, Gustavo Henrique e o Anceleri. Já é super titular, o lateral esquerdo argentino. No meio-campo, eu acredito que vai ser Ranieri centralizado, Carrillo na direita, Martínez na esquerda, porque teve esse posicionamento no jogo contra os equatorianos. E lá na armação, Garro na frente, Memphis e Yuri Alberto. Federação Paulista define árbitros para as finais entre Corinthians e Palmeiras. Rafael Klaus vai apitar o jogo no Allianz Parque, enquanto Matheus Delgado Candança atuará na Neoquímica Arena. A Federação Paulista de Futebol, FPF, definiu, na tarde desta sexta-feira,
as equipes de arbitragem que comandarão as finais do Campeonato Paulista de 2025, que será decidido em um clássico entre Corinthians e Palmeiras. O jogo de ida está marcado para este domingo, às 18h30, de Brasília, no Allianz Parque, e terá o experiente árbitro Rafael Claus no comando. Considerado um dos principais árbitros do Brasil, Claus acumula finais importantes no currículo e já apitou diversos derbys ao longo de sua carreira. A segunda e decisiva partida acontece no dia 27 de abril, às 21h35, na Neoquímica Arena. Para esse confronto, a FPF designou Matheus Delgado Candansan como árbitro principal. Candansan vem ganhando espaço no cenário nacional e terá a responsabilidade de conduzir a partida que definirá o campeão paulista da temporada. O Corinthians chega à final com a vantagem de decidir em casa, já que teve a melhor campanha ao longo da fase de grupos e também nos mata-matas do estadual. Além disso, o Timão busca ampliar sua supremacia no torneio, tentando conquistar o 31º título paulista e se consolidar ainda mais como o maior campeão da competição. Do outro lado, o Palmeiras tenta alcançar um feito histórico: conquistar o tetracampeonato consecutivo do Paulistão, algo inédito na era profissional do futebol paulista. Caso vença, o Verdão igualaria a sequência de 4 títulos seguidos do paulistano, conquistados entre 1916 e 1919, ainda na era amadora do futebol brasileiro. O confronto entre Corinthians e Palmeiras, conhecido como Derby Paulista, é um dos clássicos mais intensos do futebol nacional, carregando uma rivalidade centenária e um histórico de confrontos memoráveis. Com a promessa de casa cheia nos 2 jogos e muita expectativa dos torcedores, a final do Paulistão 2025 tem tudo para ser mais um capítulo emocionante dessa disputa histórica. Me conte o que acha da escolha dos árbitros, comente muito nesse vídeo e deixe seu like e vai Corinthians!